Sejam bem-vindos ao podcast do Centro Cristão da Família Ananindeua. Abre a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 2. A partir do versículo 8, a gente tem uma palavra que Paulo escreve à igreja em Corinto. Corinto, uma cidade gigantesca, uma cidade cheia de romanos, uma cidade cosmopolita, tinha muita gente, mas havia muito romano. Paulo vai passar um tempo em Corinto, Paulo vai conhecer e vai implantar a obra missionária em Corinto. E Paulo vai escrever aos Coríntios no capítulo 1, no capítulo 2, a partir do verso 8, diz assim, nenhum dos poderosos desta era entendeu, pois se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Paulo está dizendo uma coisa linda e maravilhosa. Ele está falando que tem coisas que as pessoas no mundo não entendem. Tem coisas que as pessoas que estão lá fora não entendem, mas tem coisas que a igreja entende. A igreja nasceu para entender algumas coisas. E enquanto nós estamos aqui, nós precisamos entender que este ambiente é um ambiente espiritual. Este ambiente é um ambiente onde Deus se move poderosamente, mas se moverá apenas para aqueles que entenderem o movimento de Deus. No versículo 9 diz o seguinte: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Bem, Paulo está dizendo uma coisa que é interessante. Ele está dizendo que tem gente que não vai entender nada, porque às vezes está desconectado com o momento. Esse culto pode ser um culto que pode mudar a sua história, a sua vida, que pode mudar a sua casa, que pode mudar o seu andar, seu caminhar. Por quê? Porque tem coisas ocultas de Deus. Tem coisas ocultas de Deus, crente. Tem coisas que Deus quer revelar-se. Mas olha só, ele está dizendo que existe algo que Deus preparou para aqueles que amam. Alguém ama a Deus aqui essa noite? Alguém tem alguma paixão por Jesus essa noite? Porque olha só o versículo seguinte, a continuação do versículo. Por favor. Mas Deus, diga, mas Deus revelou a nós por meio do Espírito. Havia uma coisa oculta, mas agora não está mais oculto, porque Jesus revelou isso à igreja pelo seu Espírito. E agora, o que eu faço com isso, pastor? Presta atenção, o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Tem coisas profundas, tem coisas profundas, tem coisas profundas que Deus quer revelar à sua igreja. O problema é que a igreja está desconectada, porque você não entende por naturalidade, você entende por espiritualidade. Como anda a sua espiritualidade? Como anda a sua conexão com Deus? Se você tiver uma conexão com Deus, algo com Deus, você vai começar a viver, porque Deus fala, o Espírito fala. Há algo tão profundo na presença de Deus, que Ele quer trazer à igreja. Eu digo a você essa noite, crente, que tem coisas ainda que ninguém ouviu, que ninguém viu, mas você vai ouvir, vai ver, porque você está na presença de Deus. Porque a presença de Deus tem coisas profundas, tem milagres, tem sinais, tem prodígios, tem cura, tem libertação, tem transformação, tem uma série de coisas que está preparada para nós, a igreja. Então, quando você vier, venha com
uma atmosfera espiritual. Venha guerrear aquilo que você precisa guerrear espiritualmente, irmãos. Preparamos um caminho espiritual, preparamos uma travessia espiritual para que o Rei da Glória se manifeste através de nós. Veja o versículo seguinte, olha só. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o próprio homem ou que está nele? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. O Espírito Santo, Ele vai te revelar, Ele precisa te revelar. Por que Ele precisa te revelar? Porque você não pode mais viver uma vida sem a dimensão do Espírito Santo, sem a força do Espírito Santo. Eu quero dizer uma coisa para você essa noite. A guerra está sendo travada, mas nós já vencemos em nome de Jesus, porque Jesus já venceu a guerra. Tem coisas que você vai ouvir e vai ver. Tem coisas que você vai receber, porque Deus está querendo dividir coisas com a igreja. E essa divisão, ela provém do Espírito de Deus. Quem conheceu os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus? Alguém tem o Espírito Santo aqui? Alguém tem o Espírito Santo aqui? Então prepara teu espírito para receber do Espírito. Prepara teu espírito para receber da palavra de Deus. Não seja um crente morno, não seja um crente apagado, não seja um crente sem a presença. Busque a presença, Ele vai revelar. Ele está louco para falar à igreja. Ele está louco para declarar à igreja os pensamentos de Deus. Mas a igreja está desconectada às vezes. A igreja está muito cheia de eu, do mundo, das coisas terrenas. E eu quero dizer que você, apesar de estar na terra, você não é da terra. Eu posso ouvir um amém? Você é de um lugar chamado Nova Jerusalém. Você é de um lugar chamado céu. Você é de um lugar chamado aonde está a presença de Deus. A mesma hora que aqui você está assentado, você também está assentado à direita de Deus Pai. Você pode dar um glória a Deus por isso. Você não está sozinho. Deus quer falar com a igreja. Verso 12, por favor. Nós, porém, eu e você, nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo. O mundo jaz no maligno, e nós jaz no Redentor de toda a glória. Você entendeu o que eu te falei? O mundo está no maligno, mas nós estamos no Redentor de toda a glória. Nós estamos em Deus, nós estamos em Jesus, porque o espírito do mundo não pode nos revelar as coisas dos céus. Só quem nos revela as coisas dos céus é o Espírito que veio enviado dos céus. Diz assim, mas o Espírito procede de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Posso ouvir um amém, meu irmão? Por quê? Porque o Espírito está aqui. Ele está na tua vida, está na tua casa, está na tua família. O Espírito Santo está em nós. E Ele tem coisas para nos revelar essa noite. E as revelações que Ele tem para nós são profundas. Eu quero estimular aos irmãos a buscarem a presença do Espírito. Porque quando eu me preparo no domingo para vir ministrar a palavra, eu oro, eu jejuo, eu peço ao Deus, eu estou às vezes imergindo profundamente na presença,
Porque eu não quero trazer aquilo que é do homem, eu quero trazer aquilo que Deus tem para nós. E uma das orações que eu mais faço, todas as vezes que eu preparo uma palavra é: Senhor, eu não sei muito bem o que falar, mas se o Senhor, que tem toda a revelação, colocar a palavra na minha boca, a sua revelação será trazida à igreja do Senhor. A igreja precisa de revelação. A igreja não precisa de um sermão enlatado. A igreja precisa de revelação, porque se ela receber a revelação, ela caminhará na revelação, viverá a revelação, tomará a revelação e viverá uma novidade de vida todo dia. A igreja está desanimada, tem muito crente desanimado, porque tem muito crente bebendo do cálice do mundo, ao invés de tomar do cálice de Deus. Tem muita gente investindo na televisão, na internet, e pouco tem buscado a presença do Altíssimo. Se você não tem conexão com Deus, poderá vir aqui o revelador de tudo, e mesmo assim você perderá todo o foco, porque você está vinculado à tua mente e bebendo do cálice do mundo. Pare de beber do cálice do mundo, beba do cálice de Deus, porque Deus tem coisas grandes. Deus tem coisas grandes, coisas que os seus olhos não viram, Shoharabassurias, coisas que os seus olhos nunca viram antes. Eu quero liberar essa palavra essa noite. Anjos ministradores do Senhor, passem nesta casa hoje, tirando todas as escamas dos olhos. Todas as escamas dos olhos. Revela, Senhor, através dos olhos, aquilo que o Senhor tem para a igreja do Senhor aqui. Revela, Senhor, revela. Porque essa noite eu preciso de revelação, mas eu preciso de tirar as escamas dos meus olhos, porque senão eu vou ser um crente normal. E de verdade, irmãos, essa estação é uma estação que os normais não se encaixarão, porque os normais estão muito preocupados com coisas terrenais, mas os espirituais entenderão o que é do Espírito. Os espirituais não temerão as ondas que virão do Espírito Santo. Está para acontecer um grande avivamento nessa nação. Está para acontecer um grande derramado do Espírito Santo dessa nação. Eu não sei de onde vem, eu não sei como vai acontecer, mas uma coisa eu digo a Deus: eu não quero passar despercebido do que o Senhor está fazendo no Brasil. Diga amém por isso. Não fique despercebido, porque se você ficar despercebido, vai chover a glória de Deus e você vai achar que é uma chuva qualquer. Tem crente que não consegue entender, porque está tão atrelado a sua mente ao mundo, que não consegue desafiar-se a si mesmo a entrar em um novo tempo diante de Deus. Falei ainda agora e repito, tem muito crente desanimado, muito crente cansado, muito crente sobrecarregado. Ora, isso faz parte de um processo. No mundo tereis aflições, mas aqueles que estão com Deus terão bom ânimo, terão alegria, porque se Jesus venceu, nós venceremos também. Então nós não estamos no mundo para sofrer, porque eu não tenho pensamento maus contra a igreja, diz o Senhor. Os meus pensamentos são bons. Olha o versículo 13, por gentileza. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito. Pelo Espírito. Pelo Espírito. Que o Espírito seja um ensinador.
Que o Espírito te ensine, que o Espírito te fale, que o Espírito te corrija, que o Espírito te aplume, que o Espírito te levante, que o Espírito te envie, que o Espírito te capacite, que o Espírito te dê sabedoria, que o Espírito te dê palavras, que o Espírito te dê sonhos, visão, que o Espírito te dê aquilo que Ele tem para a igreja. E eu declaro e selo essa palavra, liberando sobre os céus dessa casa uma unção do Espírito. Ela não é ensinada por homens, mas os homens participam. Os homens participam. Então o Espírito quer nos ensinar, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Se tem gente aqui que não entende muitas coisas, no louvor, na palavra, na oferta, eu me pergunto às vezes se nós não estamos na escala do que Paulo chama os 3 tipos de crentes. Os crentes carnais, carne até o tutano, ou o tutano dentro dos ossos. Crentes naturais, que olham as coisas e acham que elas são naturais. Mas tem os crentes espirituais. Os crentes espirituais são sensíveis. Os crentes espirituais, eles sentem. Nós, os pentecostais, somos maravilhosamente abençoados, porque Deus nos deu a unção do seu Espírito. De vez em quando nós estamos em oração e nós sentimos, uma vez um vento, outras vezes um aroma, outras vezes um arrepio, outra vez algumas manifestações que o Espírito nos concedeu entender que alguma coisa está acontecendo. Mas se tu não sente nada, absolutamente nada, eu quero dizer a você, seja um crente espiritual. Porque os crentes espirituais, eles estão agindo, percebendo. Um crente espiritual, quando vê um acorde do teclado, ele dá um glória a Deus, porque até isso fala com ele. Ele vê uma palma, ele vê uma dança, ele vê um hino, ele levanta a sua mão e glorifica a Deus, porque está entendendo os momentos. Os naturais não entendem, os carnais não entendem. Às vezes nós precisamos entender mais, irmãos, porque está escrito aí, que tem coisas que nós precisamos entender, interpretar como verdades espirituais. Uma das verdades mais espirituais que existe nessa casa é que Jesus é o Senhor de todas as coisas. É que nós o servimos não porque Ele vai fazer alguma coisa, mas pelo que Ele é. Que nós vivamos a igreja, não porque eu quero um carro novo ou uma casa nova, mas eu vou para a igreja é para adorar a Jesus, para glorificar o seu nome. Enquanto eu faço isso, tem coisas acontecendo no mundo espiritual, que de repente eu abro o meu olho e vejo. De repente eu estou ouvindo uma coisa que ninguém está ouvindo. De repente eu estou percebendo algo que ninguém está percebendo. Mas por quê? Porque eu estou vinculado às coisas do Espírito. Você está entendendo o que eu estou te falando essa noite? Porque às vezes você pode estar sentado aí no banco e o Senhor te mostrar uma visão. Você pode estar sentado aí no banco e o Senhor falar no teu coração, no teu espírito. Uma palavra que sai do altar pode mudar a sua vida, porque você recebe ela no teu coração e diz: Senhor, essa palavra é minha, essa palavra é para minha casa, essa palavra é para minha família. Eu recebo essa palavra, revelação das coisas espirituais. Porque se você não consegue viver isso, tem alguma coisa errada, e eu garanto a você que essa coisa errada não é com o Senhor. Porque você não pode entrar e sair de uma reunião como essa e dizer assim: o culto foi bom,
Não diga isso. O culto foi revelador. O culto teve uma unção diferente. Eu não sei se alguém sentiu alguma coisa, não, mas eu senti. Eu estou aqui para adorar, eu estou aqui para glorificar, eu estou aqui, não importa o lado esquerdo ou direito, para mim tanto faz. Eu quero conexão com o Espírito de Deus. E Ele vai interpretando as verdades espirituais para os espirituais. Tem alguém espiritualmente aí falando? Tem alguém cheio do Espírito Santo aí? Então você vai entender que isso é um sinal. Versículo 14. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus. Por isso eu vou dizer uma coisa para você. Não te importa com nada. Fala na tua língua, sapateia, grita, pula, geme, faz o que você quiser, se o Senhor ministrar no teu coração. Porque as outras pessoas olharão e dirão assim: doido, doido não, cheio do Espírito Santo. Maluco, maluco não, cheio do Espírito Santo, cheio da presença do Espírito Santo. Porque é esse combustível chamado Espírito Santo que não deixa crentes ficarem desanimados. É esse Espírito Santo que é um combustível que não deixa a igreja ficar olhando para cima, buscando os pássaros, não. É esse Espírito Santo que enche a igreja, a transborda, ela fica transbordante, e a graça, a unção, o poder, os dons, os mistérios são revelados à igreja, porque é o Espírito Santo que dá isso à igreja, é o Espírito Santo que enche a igreja. Mas como o Espírito Santo encherá vasos essa noite, se os vasos estão vazios, rachados? Às vezes tem vasos rachados, que Deus coloca e vai embora. Tem vasos que não contêm mais nada, estão sujos. É como se fosse aqueles filtros antigos de barro que nós tínhamos, de argila que tínhamos em casa. O filtro está lá, mas nós temos que trocar a peça filtrante. Se não trocar a peça filtrante, não vai sair mais nada, porque entope. Porque não está mais saindo nada, irmãos. Eu quero te dizer isso, crente em Jesus. Deixa Jesus te usar. Deixa Jesus te pegar através do Espírito Santo e te usar. Deixa Ele te usar. Porque quem não tem o Espírito de Deus fica olhando, dizendo: olha, pois lhes são loucura. Mas quem tem, não está ligando é para nada. Porque ele não sai de casa para ver a roupa do irmão. Ele não sai de casa para ver o cabelo da irmã. Ele não sai de casa para isso, para aquilo. Ele sai de casa para adorar. Ele sai de casa para glorificar, para exaltar. Ele sai de casa porque ele sabe que a distância que ele percorre da sua casa até a igreja é um sacrifício. Muitos de nós fazemos sacrifícios para ir até a igreja. Muitos de nós deixamos coisas às vezes por causa do sacrifício que nós vamos. E quando nós chegamos aqui, trazemos o nosso sacrifício, levantamos um altar, colocamos o sacrifício em cima do altar e deixamos que esse sacrifício suba com um aroma suave à narina de Deus. Quem tem revelação receberá agora algo. Porque quando há o fogo, quando há a oferta, quando essas coisas estão juntas, o aroma sobe.
E quando o aroma sobe, o fogo desce. Quando o aroma sobe, o fogo desce. Quando Elias fez isso, o fogo estava lá, a oferta estava lá, o aroma subiu e Deus mandou fogo. Deus vai mandar fogo para os espirituais. Deus vai mandar fogo para os espirituais. Porque os espirituais não são meramente espectadores. Eles são adoradores. E a adoração é uma expressão. Eu não sei o que você veio fazer aqui, mas se você veio trazer um sacrifício, não deixa o sacrifício de lado, coloca ele no altar. Coloca o sacrifício no altar. Porque o seu papel é fazer o sacrifício. O papel dele é mandar o fogo sobre o sacrifício. Você recebe isso em nome de Jesus? Porque a revelação não pode dizer, eu vou à igreja. Não, eu vou prestar o meu culto. Essa é a revelação. Eu vou prestar o meu culto. Ao culto que eu vou prestar é ao Senhor Todo-Poderoso. O culto que eu vou prestar é ao Senhor que fez os milagres na minha vida durante a semana. O que me livrou da morte, o que me livrou da doença, o que me livrou do acidente, o que guardou meu marido, a minha esposa, meus filhos. Eu vou adorar o Senhor que cuidou da minha casa, porque essa semana, por mais tribulação que eu tenha passado, eu estou aqui de pé. Por essa semana, por mais luta que eu tenha passado, eu estou aqui com força para adorar a Deus. Porque eu estou aqui, porque eu vim adorar, eu vim trazer meu sacrifício ao Deus a quem eu estou adorando, porque esse Deus me protegeu. Esse Deus me protegeu. Eu posso ter ido não sei para onde, eu posso ter feito um monte de coisa, e o que eu estava fazendo, mesmo assim, Deus estava protegendo a minha casa. Porque tem muita gente que saiu e não voltou. Tem muita gente que está no hospital doente, em momentos doloridos, frustrantes. Tem muita gente que está cheio de dores agora. Tem muita gente que não consegue levantar a mão, o dedo para glorificar a Deus. Mas você está aqui. Então você veio aqui adorá-lo. Você não veio assistir um culto, não. Você veio adorar. Quando você saiu da sua casa, como o irmão Nonato que vem de longe assistir o culto, adorar o culto. Como tem gente que vem de longe, da Aclamação, Pedreira. Você não veio assistir um culto, você veio prestar um culto. Você veio glorificar o nome de Jesus. Você veio adorar o nome de Jesus. Porque essa revelação só tem quem tem o Espírito de Deus. Porque aqui é mais poderoso do que o campo de futebol. Porque aqui é mais poderoso do que um circo. Porque aqui é mais poderoso do que uma praça de alimentação no shopping. Porque aqui é mais poderoso do que um cinema que a gente vê. Porque aqui é mais poderoso do que o restaurante que a gente come. Porque aqui está a presença do Senhor. E a revelação não é para qualquer um. É por isso que tem gente que está igual uma geladeira na presença de Deus, irmão. Tem gente que não dá um glória a Deus. Sabe por quê? Porque perdeu a revelação. Porque está na igreja como um crente natural. Porque não entendeu, irmão, que está na presença de Deus é uma chave de mudança de vida. Quando a gente vai ao templo, aleluia, a gente é igual Ana. Ana foi para a porta do templo, irmãos. Ana não sabia fazer outra coisa a não ser chorar. Mas eu te pergunto, que revelação tinha Ana?
Ana não poderia estar em casa chorando. Ana não poderia estar na beira do rio chorando. A Ana não poderia estar chorando no quarto dela, na cama dela, no banheiro dela. Poderia. Mas a chave da revelação de Ana diz: eu vou para o templo. Eu vou para o templo, porque é lá no templo que eu vou chorar. É lá no templo que eu vou me derramar. Porque é lá no templo que as minhas lágrimas são recolhidas. É lá no templo em que Deus pode mudar a minha sorte. É lá no templo que eu posso ver a situação da minha vida mudar. Porque revelação espiritual. Olha que Ana não tinha a metade do que nós temos de conhecimento. Mas ela foi para o templo. Coração amargurado, dolorido, ferido, machucado. Mas a chave era: não vai adiantar nada eu estar chorando aqui em casa. Não vai adiantar nada eu estar lamentando aqui dentro de casa. Não vai alterar nada eu me queixar com o meu marido sobre Penina. Não vai adiantar nada. Mas a revelação dizia a ela: vai para o templo, Ana. Vai para o templo, Ana. E ela foi para o templo. Ela foi com o coração para o templo. Oh, aleluia. Ela foi com o coração com o templo, mas ela foi levar o sacrifício dela. Não venha me dizer que a viagem que Ana fazia era simplesmente uma viagem de algumas horinhas. Não, eram viagens longas. Mas ela foi para o templo dizer: Senhor, eu estou aqui. Oh. Diga para o Senhor: Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu estou aqui. Porque Ana estava dizendo: eu estou aqui, Senhor. Eu estou aqui recebendo da tua presença, da tua misericórdia. Eu estou aqui me queixando para ti, Senhor, não para ninguém. A chave era tão poderosa em Ana que o sacerdote olhou e achou que ela estava embriagada. Então, no mínimo, eu penso que Ana estava numa vibe espiritual que muitos não estariam se vissem ela. Eu acredito que a vibe espiritual de Ana naquele dia assustaria muitos crentes hoje aqui. Porque muitos crentes pensam que tem que vir para a igreja, tem que ler a música no telão, tem que esperar o ministro puxar a música. Eu não dependo disso. Amo os ministros, amo o telão, mas essas coisas nunca me iriam me impedir de adorar a Deus. Cantamos uma música que eu não sabia a letra, mas eu não deixei de adorar a Deus. Porque a minha canção não vincula a uma letra no telão. A minha canção vincula a revelação que eu tenho do Deus Todo-Poderoso. Essa é a minha canção. Eu não dependo de uma música para adorar a Deus. Eu não dependo da melancolia de uma canção para adorar a Deus. Porque eu tenho a revelação das coisas espirituais. Show harabassuris. Porque elas são discernidas espiritualmente. Não beba mais, minha filha, para vir ao templo. Muitos sacerdotes perderam a revelação. Porque um verdadeiro sacerdote no meu coração diria: deixa ela quieta. Deixa ela quieta. Porque o que ela está fazendo, eu não entendo. Mas ela entende o que faz diante de Deus. Tem muito crente hoje, irmãos, incomodado com a adoração dos outros. Tem muito crente hoje incomodado com a presença de Deus.
Queria eu que nessa casa houvesse cultos, que as pessoas saíssem girando no meio desse templo, que saíssem, sabe, gemendo, caindo no chão. Sabe por quê? Porque não compete a mim julgá-las, compete a mim não deixar o fogo do altar se apagar. Porque são os sacerdotes que não deixam o fogo do altar se apagar. Seja cheio do Espírito Santo. Fale nas suas línguas estranhas. Seja livre para adorar a Jesus. Sabe por quê? Versículo 15. Continua o 14, por favor. Acho que é o 14 que continua, ou o 15. Quero encerrar com isso. Mas quem é espiritual? Tem alguém espiritual aí, irmãos? Quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Você não entendeu isso? Você tem a mente de Cristo. A mente de Cristo não é a tua mente, não é a nossa mente, é a mente de Cristo. Ele não está apegado. Sabe por quê? As pessoas odiaram Jesus. Alguns amaram, alguns deram a sua vida por causa dele. Mas na época que ele estava aqui na terra, alguns queriam a morte dele. Sabe por quê? Porque não entendiam o que ele estava fazendo. Não era que eles eram maus. Os saduceus, os escribas, os fariseus, não, eles não eram maus. Os fariseus, por exemplo, eram pessoas que estavam tentando fazer com que a palavra, a lei, não fosse tratada com desrespeito. Mas o problema deles é que eles não tinham a revelação. E quando você não tem a revelação, você não compreende o que Deus tem para a sua vida. E eu quero declarar uma coisa no Centro Cristão da Família essa noite: que muitos de nós entraremos em uma vibe de revelação do Espírito. A revelação do Espírito me fará que eu aumente a minha fé. A revelação do Espírito fará com que eu olhe para algumas coisas e tenha o discernimento delas. Eu não serei enganado, eu não serei mais roubado, eu não serei mais arrancado, porque eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que Ele é poderoso, eu sei que Ele vai guardar o meu tesouro até o dia final. O vento não me derruba, a chuva não me derruba, o inferno não me derruba, porque eu estou de pé. E eu não estou de pé porque eu sou forte. Eu não estou de pé porque eu não me abalo. Não, eu só estou de pé porque o autor, o consumidor da minha fé está dentro de mim. Essa é a mente de Cristo. Então este ambiente é um ambiente espiritual. Este ambiente, quando uma canção for entoada, quando uma tecla for apertada, Deus vai mover coisas grandes no meio dessa casa. Deus vai fazer coisas grandes. Quando os tambores da bateria forem tocados, o leão correrá entre nós. Quando as coisas forem liberadas, os sinais acompanharão aos que creem. Revelação. Não espere que você tenha as mesmas revelações que eu. E eu nem espero que você também tenha as mesmas.
Porque Deus trabalha no coração das pessoas de múltiplas formas. Eu posso ter uma revelação e você ter outra. A soma da sua revelação com a minha revelação faz com que Efésios 4:12 se torne uma realidade. Por favor, coloca Efésios 4:12. Porque eu quero dizer para você, acabou essa história de você dizer: estou desanimado, estou fraco. Ora, irmãos, a mesma palavra que diz que a carne pode ser forte ou fraca, diz que o espírito é forte. Então eu libero essa noite que a unção, a revelação do Espírito Santo preparará os santos desta casa para a boa obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Porque a edificação do corpo provém não só dos dons do 4:11, mas provém também da revelação do Espírito Santo, da revelação do ambiente profético, apostólico, pastoral, de ensino e evangelístico, na qual eu estou inserido. Então, no nome de Jesus, eu repreendo da tua vida todo esse enfraquecimento espiritual, todo este sobrepeso espiritual, porque Jesus vai dizer que o fardo dele é leve e suave. Por mais dolorido que seja, por mais difícil que seja, você está com Jesus. Por mais assustador que seja, nós estamos com Jesus. Por quê? Porque Jesus é a nossa esperança. Porque Jesus é o lugar que nós habitamos. Se nós entendermos isso, irmãos, nós saberemos uma coisa que está em 1 Coríntios 2, versículo 6. Por favor, 1 Coríntios 2, 6. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não dá sabedoria desta era, dos poderosos, desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Vou dizer uma coisa para você, Paulo está dizendo uma coisa importante nesse texto. Vou ler na minha versão aqui, que está mais clara para mim. Contudo, quando estou entre os cristãos já maduros, falo com palavras de grande sabedoria, porém não aquela sabedoria que é aqui da terra, nem aquela sabedoria que apela para os grandes homens deste mundo, que estão condenados a perecer. Verso 7, nossas palavras são sábias, porque vêm de Deus, descrevendo o sábio plano de Deus para nos levar às glórias do céu. Este plano estava oculto em tempos passados, embora tivesse sido preparado para o nosso benefício antes que o mundo o conhecesse ou começasse. Tem sabedoria do céu para ti. Sabedoria não humana. Eu quero virar uma chave na tua mão.
Haverá uma chave na tua vida. E eu vou colocar uma chave na tua mão. Você só vai usar se você quiser. Porque os do Espírito entendem as coisas do Espírito. Só vai fazer quem entender. Quem não entender não há problema. Mas quem entender vai ter uma revelação na sua vida. E os próximos dias será marcado por essa revelação. O Senhor manda eu te entregar uma chave na tua mão. E essa chave vai abrir e fechar portas que você nunca entendeu e nunca viu antes. Uma chave chamada chave de sabedoria. Essas chaves de sabedoria vão te dar discernimento de coisas novas. Essa chave de sabedoria vai fazer você escolher coisas certas. Essa chave de sabedoria vai interromper uma hora, uma estação de tantos erros na sua vida, porque você errou, porque faltava sabedoria. Agora você vai acertar, porque há sabedoria na tua vida. Sheharamashurias, Shurikaya Maias, Shoeramaraias. Porque a chave está disponível para os espirituais. Os carnais não entendem. Os carnais não entendem. Os naturais acham que tanto faz, tanto fez. Mas os espirituais, esses estão em outra vibe. Esses estão em outro momento. Porque a espiritualidade de um crente não é um amuleto. A espiritualidade de um crente é um estilo de vida. Sabe, existem coisas que nós precisamos perceber, mas ainda não percebemos, porque a nossa visão espiritual está tapada. Vamos voltar ao versículo 14, 13. Versículo 13. Não com palavras ensinadas por sabedoria humana, mas pelas dadas pelo Espírito. Jesus disse: eu voltarei para o Pai, mas o Espírito da verdade vos guiará em toda a verdade. O Espírito vai quebrar, tirar, arrancar, destruir, minimizar, jogar fora toda a mentira da sua vida. Toda a mentira da sua vida. Porque tem muitos crentes aprisionados pelas prisões das mentiras. Você é um crente chamado para uma dimensão maior do que você imagina. Você é um crente que foi chamado para viver em liberdade. A liberdade consiste em responsabilidade, mas nenhum mal, nenhuma praga, nenhuma maldição, nenhuma ferida, nenhuma maldição dita por alguém vai chegar na tua casa, porque você está debaixo da verdade de Deus. Você está debaixo da verdade do Espírito Santo, que quebra toda a força da mentira. A mentira não é mais poderosa do que a verdade que te liberta. O diabo pode ter dito a você: tu não pode, tu não consegue, mas a verdade diz: tudo você pode naquele que te fortalece. E quem é que te fortalece? É Jesus. A verdade te fortalece.
Porque é isso que o Espírito faz conosco. É isso que o Espírito nos traz. Porque é isso que o Senhor vai fazer. Versículo 19, por favor. Versículo 19. Na minha versão diz o seguinte: a sabedoria deste mundo é loucura para Deus. Tal como o livro de Jó afirma, Deus usa a própria inteligência do homem para apanhá-lo. Ele tropeça em sua própria mente humana. Raciocina que o quão louca e fútil é ela. Portanto, não tenham orgulho de seguir os homens sábios deste mundo, porque Deus já lhes deu tudo quanto vocês precisam. Tem muita gente aqui que está ouvindo coisas de gente que não tem nada de espiritualidade. Tem muita gente aqui transformando coaches em pastores. Tem muita gente aqui usando a sabedoria outrora do mundo para construir sua vida. A sabedoria de Deus te ajudará a construir a tua vida. E aí você baterá no peito e dirá como Paulo: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Não de fulano, não de Beltrano, não de ciclano, porque a minha sabedoria, o meu conhecimento provém da mensagem de Cristo. Por isso tem gente que não está dando certo na vida, porque tem abandonado a espiritualidade correta, a revelação correta. Vou dizer uma coisa para você hoje: tem muita gente que não está dentro da igreja, que está lendo a Bíblia. Tem muita gente usando alguns princípios bíblicos para ensinar coisas que eles só sabem porque leram, mas não vivem. Tem muita gente hoje na terra falando sobre um monte de coisa, mas não são espirituais. Para de buscar conselho com o ímpio. Para de buscar conselho com aquele que usa a Bíblia para ganhar dinheiro na costa dos tolos. Eu estava dizendo isso para alguém um dia desse: eu amo fulano, é um pastor de excelência. E eu disse: ei, que pastor de excelência é excelente que não pastoreia uma igreja? Porque um pastor de excelência sabe o que é pastorear uma igreja, mas o pronome de tratamento qualquer um pode ter. O irmão ali é um vaso. Que vaso ele é? De honra ou de desonra? Porque um verdadeiro vaso usa o dom, a unção que recebeu para edificar o corpo. Qualquer palhaça que está aí fora falando em nome de Deus, mas que não serve a igreja, não está de acordo com a Bíblia. Aí nós ouvimos e dizemos: Deus falou comigo. O que Deus tem te falado, hein? Que tu vai ter uma casa? Óbvio demais. Tu vai ter um carro? Muito óbvio. Essas coisas é só você trabalhar e estudar que você vai ter. O problema é que tem crente tão... O Senhor não deixa eu falar. Tem crente tão fora de Deus
que está procurando Deus para ter uma casa, mas não quer trabalhar para construir uma casa. Tem tanta gente querendo um carro, mas não quer trabalhar, não quer pagar as dívidas que está devendo, não quer tirar o nome do Serasa, oh Deus, não quer pagar o que está devendo para o irmão. Aí quer que Deus abençoe. Ei, essa história não existe, porque Deus fala no meu espírito para que eu corrija a minha vida e dê avanço às situações mal resolvidas ao meu redor. Posso ouvir um amém? Amém. Porque tem muita gente buscando nos pastores da internet um monte de asneiras, mas não sabe falar nada. Eu tenho aqui nessa igreja 50 pastores melhores do que eu. O irmão chega comigo e diz assim: se eu fosse o pastor da igreja eu fazia isso, eu fazia aquilo, eu estou ouvindo. Aí quando acaba essa conversa eu digo: vá lá e faz, irmãos. Eu não sei como fazer. Então por que falou? Para que falou? Perder tempo? Porque se você é um homem de Deus, tudo o que você faz revela o Deus que você serve. Eu quero andar pelo caminho dos negócios. Escreve sobre negócios, mas usa Deus. Quem me segue na internet, tem um monte de gente que pergunta: qual é o meu título? Eu digo: mas por que você quer saber? Você escreve muito bem. Você às vezes escreve o que ninguém quer escrever. Eu digo: eu não escrevo porque eu tenho que escrever. Eu sinto que eu tenho que escrever e eu escrevo. Em contrapartida, tem membros dessa igreja que não têm a coragem de compartilhar as minhas falas na internet, mas compartilha as falas do espírita Kardec. Tem gente que é tão besta, mas tão besta, que está escrevendo a frase bonita do Kardec, ao invés de escrever o que Deus colocou no seu coração. Porque Deus colocou sabedoria no seu coração. Pastor, mas eu tenho medo de ser cancelado. Ei, para com essa arrumação. O mundo vai te odiar. E se ele não te odiar, tem uma coisa errada, não com o mundo, com você. Eu escrevo uma coisa, tem centenas de pessoas no meu privado me criticando. Sabe o que eu faço? Eu olho para o alto, porque é do alto que vem meu socorro. Mas eu não me calarei, porque Deus me deu sabedoria para falar o que eu falo. Eu não ofendo, eu não xingo, eu não faço nada dessas coisas. Eu só falo o que eu tenho que falar. Se a carapuça serve, problema seu. Diga: ai, pastor. Diga: ai, pastor. Diga: ai, pastor. Ai. Porque, irmãos, isso é uma coisa para você. Deus vai te dar tanta sabedoria que você vai entender que Deus tirou algumas coisas da tua vida que não eram para te matar, era para te livrar do mal. Deus vai te dar tanta sabedoria que você vai escolher com quem você anda. Não, eu não tenho raiva de ninguém, mas tem gente que eu não ando nunca mais na minha vida. Porque tem gente que não quer me ver crescendo, quer me ver andando para trás. Tem gente que quer ver você crescendo até um nível, mas nunca imagina você maior do que eles. Nunca imagina você num alto lugar. Tem gente, eu vi hoje uma postagem da gente, tem gente que não se alegra com nada. Porque não é ele, porque não é ela. Irmãos, esses dias eu disse para uma pessoa: eu não vou no seu casamento. E ela disse: por quê, pastor? Porque vai ter uma pessoa lá que eu não quero ver. Mas por quê, pastor? Porque essa pessoa falou mal de todo mundo, falou mal de ti, falou mal de mim, falou mal de... Vai falar fazendo o que lá? Tem gente que tem a memória fraca.
Irmãos, não tem nada a ver com perdão, tem a ver com companhia. O salmista Davi diz: eu não andarei na roda dos escarnecedores. Eu não andarei com os falsos, com os mentirosos, com os pilantras. Eu não andarei, porque o meu prazer é estar na lei do Senhor, e nela medito de dia e de noite. Você é livre para andar com quem você quiser, mas as más companhias faz a gente cair. Você bebia, não bebia? Você enchia a tua cara, né? Era uma lata após uma lata, né? Ou era o litrão? Eu só espero que tu tenha devolvido o dízimo de tudo isso que tu bebeu na tua vida. Bebia. Quantos amigos você tinha lá na bebida? 30 ou mais? Quantos desses mesmos amigos estão te acompanhando para vir na igreja? Por quê? Porque ninguém quer fazer a coisa que seja custoso. Ontem eu ouvi um testemunho desse menino que me chamou a atenção e eu chorei. Esse menino aqui estava indo no caminho do pai. Um pai alcoólatra, um pai ruim. Mas o pai dele olhou para o Fred. Cadê o Fred? Fica de pé, Fred. Isso. Olhou para o Fred e falou assim: ajuda meu filho. Não foi, Fred? Ajuda meu filho. Não deixa o meu filho andar no mesmo caminho que o meu caminho. E eu não sei por que cargas d'água, nem como foi que o Fred está ali, o Giovanni está aqui, e o Giovanni não está no caminho da bebida, porque o Fred se levantou para abençoar a vida do Giovanni. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Tem gente... Tu quer beber de novo, mano? Tu quer voltar para a mesa dos beberrões? Lá na mesa dos beberrões, o que se ouvia? Prostituição, lascívia, mentira. Eu ouvia tudo isso, irmãos. Tem um monte de gente na internet bebendo, até falando de família destruída. Te toca. Tem coisas que Deus quer levar você a outro nível. E a sabedoria de Deus vai te transformar num antipático, mas vai te transformar em gente sábia. Já desse eu vi do Nonato um testemunho também muito bonito. O pessoal no trabalho dele querendo fazer confusão, e ele com o Espírito de Deus. Tem gente que está contigo hoje, aliançado contigo agora, mas o Senhor vai tirar da tua vida. Diga amém por isso. Tem gente aliançado com você que não deveria estar. E toda vez que você aliança com o mal entra na tua casa. Olha para a Bíblia e está cheio de histórias como essa. A primeira coisa que os inimigos de Israel faziam era dar mulheres aos homens. Elas davam mulheres aos homens de Israel. O cara tapado, absurdamente tapado, idiota burro, pegava as mulheres dos filisteus, por exemplo, levava para dentro da tenda e junto com ela trazia os balaíns. Aí de repente eles começavam a perder. O que está acontecendo, Deus? O que está acontecendo, Deus? Deus diz: vocês foram burros mais uma vez. Vocês trouxeram para dentro das tendas o que vocês não deveriam ter trazido. Pode ser amigo, pode ser irmão, pode ser vizinho, pode ser o que quiser, mas se não tem a mesma aliança que você tem, larga fora. Porque você não vai andar na roda dos pecadores, nem na roda dos escarnecedores. Porque quem escarnece do Giovanni para mim é o mesmo que pode escarnecer de mim para o Giovanni.
Aí você leva para a tua casa todos os escarnecedores. Aí depois você não sabe dizer o que está acontecendo na sua vida. Diga amém por isso. Para ficar sabendo de todas as informações de nossa igreja, acesse www.centrocristãodafamilia.com.br ou siga-nos através de nossas redes sociais, Facebook, Instagram e TikTok, com o @Centro Cristão da Família. E para ficar sabendo da nossa programação da Igreja Centro Cristão da Família, permaneça conectado conosco. Hoje, quarta-feira, temos a nossa igreja nas casas. Nossos grupos de alcance se reúnem nas casas em vários pontos estratégicos para um encontro incrível com Jesus. Na quinta-feira, para você que é jovem e adolescente, no bairro da Pedreira também temos o grupo de alcance. Encontre o ponto mais próximo de sua casa e venha fazer parte dos nossos reais. Na sexta-feira, nós temos o nosso culto Sexta-feira, que inicia às 19h30 na nossa igreja. Você também pode ver essa e outras pregações no YouTube /Centro Cristão da Família. Sejam muito bem-vindos à nossa Casa Apostólica.